E aí, galera, vamos quebrar um pouquinho a cabeça estudando equações algébricas? Tudo começou com o alcavarismo. Foi ele que começou com a resolução da equação do segundo grau, a famosa fórmula de Bhaskara. Foi o primeiro também a usar a palavra álgebra para a troca de membro. Tartaglia, Cardano e Ferrari, eles propuseram fórmulas para resolver equações algébricas de terceiro e quarto graus. Abel e Galois, eles demonstraram que uma equação maior que quarto grau não poderia ser resolvida por meio de fórmulas envolvendo radicais. Com todos os estudos desses matemáticos, chegou-se à resolução de uma equação polinomial, ou também chamada de equação algébrica. Vamos lembrar o que é uma equação algébrica. A equação algébrica ela vai ter que ter primeiro membro e segundo membro e tem que ter um sinal de igualdade. Como achar o grau de uma equação polinomial? Você acha o grau de cada monômio e sempre lhe levará o maior grau. Nesse primeiro caso, o maior grau é terceiro, então esse polinômio é de terceiro grau. Nesse segundo caso, o maior grau é segundo, então ele vai ser do segundo grau. Para determinar a raiz ou o zero de uma equação polinomial, nós vamos pegar o nosso p de x e igualar a zero. Então veja, verifique se o número 1 é raiz da equação x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 6x menos 12 igual a zero. Então, ele já deu a raiz, que é 1. Então, eu vou substituir no lugar do x por 1. Então, ficaria 1 ao cubo, mais 5 vezes 1 ao quadrado, mais 6 vezes 1 menos 12. Resolvendo, vai ficar 1 mais 5 mais 6 menos 12, e ele vai ser igual a zero. Então, eu posso verificar que o número 1 é solução da equação. Como determinar o conjunto solução ou conjunto verdade? Bom, primeiramente, nós vamos verificar se dá para fatorar a equação. Veja o primeiro exemplo. X ao cubo menos 8x ao quadrado mais 15x igual a zero. Nesse caso, eu posso fazer a fatoração por evidência. Tiramos o x em evidência, teremos que x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a zero. Pegamos o x e igualamos a zero, que seria a minha primeira raiz. A segunda virá de x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a zero, que eu vou resolver ou por Bhaskara ou soma e produto. Nesse caso, eu resolvi por soma e produto, onde o x' deu 3 e o x duas linhas 5. Então, as raízes dessa equação é 0, 3 e 5. Veja o próximo exemplo. X ao cubo mais x ao quadrado mais 5x mais 5 igual a zero. Bem, eu tenho 4 elementos, eu vou verificar se eu posso fatorar por agrupamento. Nesse caso, eu posso agrupo de 2 em 2 e tiro em evidência. No primeiro caso, eu tiro x ao quadrado em evidência, ficará x mais 1. No segundo caso, eu tiro 5 em evidência, ficará x mais 1. Tiramos novamente em evidência, então, x mais 1, que multiplica x ao quadrado mais 5 igual a zero. Igualamos a zero, então, x ao quadrado mais 5 igual a zero e x mais 1 igual a zero. O x mais 1 igual a zero ficará x igual a menos 1. E o x ao quadrado menos 5, nós temos que lembrar o seguinte, que menos 5 é a mesma coisa que raiz quadrada de 5, que multiplica a raiz quadrada de menos 1. Menos 1 é a mesma coisa que i ao quadrado, então eu tenho, tirando a raiz quadrada, x igual a mais ou menos raiz de 5i. Então, o conjunto solução será menos 1, menos raiz de 5i e mais raiz de 5i.